No ar mais um Tabela Carioca, programa 12, nessa segunda-feira cinzenta aqui no Rio de Janeiro, um pouquinho de chuva, um pouquinho de sol. O clima tá bom, né, Militão? Tá gostoso, igual aqui, né? Tá gostoso, tá um frio desgraçado aqui, mas vamos lá. É um ar-condicionado aqui. Fala aí, Anderson, tudo bem? Tudo bem, William? Mais uma rodada aí, mais um programa, mais um convidado especial, torcedor da rodada. Especial, mais ou menos, né? Como diz o grande Vamos falar personagem um lá do pouquinho mais Pérez. dele no programa. E aí, Felipe, tranquilo? Tranquilo, boa noite, tranquilo e favorável. Felipe hoje com a camisa com um decote em V, que depois ele vai postar uma foto no Facebook dele, pro público feminino do programa Facebook e para o Militão irem à loucura. A meta é ganhar curtidas e Verdade. manter o relacionamento. Like for like. Pô, né? troquei a foto lá, ganhei 40. Meu Que recorde de isso, curtida lá. Rapaz, e a família, curtiu? Bastante, foi em peso. Bastante, né? Em peso. As X, então, Foram A massa uns 40 foi, a massa likes, foi. a família. foi 30 de família. Fala aí, Vinícius, nosso convidado que já apresentou o Tabela Carioca. Fala, William, boa tarde, boa noite. Fala aí, galera, muito obrigado pelo especial, Anderson. Se você acha que sou especial, muito obrigado. Vocês também são especiais para mim. O Anderson, que é conhecido como mentiroso aqui no programa. Eu sou conhecido como verdadeiro, porque teve gente puxando o tapete do apresentador anterior. Mentira isso, mentira. Olha, essa história de puxar o tapete, eu vou pular para não entrar em polêmica já no início do programa, mas ao desenrolar do programa a gente conversa sobre isso. É porque sempre que o Vinícius quiser aqui, a vaga já é dele, o Militão já falou. Pode vir aqui que a vaga é tua, né, Militão? William, para de Tu chutar meu pé. William, tu para de me tu sai chutar. tranquilamente, né, Militão? Exatamente, vai tranquilamente. Até porque eu já tô pensando em mudar de áreas. Já recebi uma proposta aí do mundo chinês. Então, Não, você não é o único que tá recebendo a proposta do mundo chinês. Se eu né? fosse vocês abriu o olho. Verdade, abrir o olho do mundo chinês, né? Isso daí é Então. ótimo, né? Na mesma frase, né? Abrir o olho do mundo exatamente. chinês. Pra vocês abrir o olho, porque os caras aí, ó, estão vindo aí com uns bilhões aí, ó. Não sei não. Falando em milhões, vamos falar do jogo que teve um público com quase chegando na casa dos milhões. É milhares, né? Milhares, Mais né, William? parado. Milhões é bem complicado, né? Ah, mas em colocar. renda teve milhões, né? Ah, sim. E teve confusão na arquibancada, né, Anderson? De novo, né? Em Brasília parece que virou tradição, né? Time grande que joga lá, a porrada come na arquibancada. Flamengo e Palmeiras, duas torcidas rivais historicamente. Se odeiam, né? Assim como Vasco e Corinthians, mais uma vez, um histórico de brigas, né? Pra manchar mais uma vez nosso futebol. Um jogo até bacana, mas a briga manchou o jogo, né? No caso. É verdade, um jogo que começou a 1000, né, Felipe? Em 10 minutos, 2 gols. Verdade. Falhas do César Martins na defesa. Jura que o César Martins falhou? Rapaz, Rapaz! inacreditável, né? Olha isso aí, a surpresa da rodada, né? Ele jogando todo torto pelo lado esquerdo da defesa. Ele que é Característico dele, né? Jogar todo torto. Exatamente. Mesmo quando ele joga na posição, ele joga torto. Mas, brincadeiras à parte, foi um bom jogo sim. Como o Anderson falou, infelizmente teve essa atitude lamentável das duas torcidas. Tem um histórico mesmo, inclusive tem músicas de torcidas organizadas do Flamengo hostilizando a Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras. E idem, né? E idem, exato. E falando do jogo, cara, eu achei que a vitória foi muito mérito do Cuca. Principalmente no segundo tempo, porque o Zé Ricardo mexeu bem no time na volta do intervalo. O Flamengo criou muito nos 10 primeiros minutos, começou né? pressionando muito. E o Cuca ajeitou o time e o destaque foi o Moisés, cara. Um jogador que ninguém dava nada por ele. Entrou, assumiu a posição dele no time, jogou numa faixa do campo onde não ficava marcado e conseguia fazer lançamentos pro Gabriel Jesus, que é muito rápido. E assim o Palmeiras construiu suas jogadas e os seus gols. Vitória merecida do Palmeiras. Vitória merecida do Palmeiras no Militão. Você também achou? Cara, achei merecida, né? Foi um jogo bem equilibrado, achei. Não teve um time que se sobressaiu aos 90 minutos, assim, ou que teve superioridade, né? A partida oscilou, os dois times oscilaram bastante, né? Sim, até que é um costume das duas equipes, né? Oscilar bastante na partida. O Palmeiras, que acho que é a equipe que mais deixa jogar, né? Os adversários, mais deixa todo mundo jogar. Sai um jogo legal. Teve a defesa da rodada do César Martins. Como um gato. E pra mim, tirando o jogo, foi a melhor declaração do campeonato até agora, foi a do Fernando Praz. Pós-jogo, pra mim, o destaque foi a declaração do Fernando Praz falando da briga. Que isso é a questão de
torcida, é uma questão da sociedade. É verdade, Pra mim, né? esse foi o Até porque destaque. o futebol é um reflexo da sociedade, né? Não dá pra cobrar um futebol limpo enquanto a sociedade não é permeada por violência e por corrupção. Só se destacar que o primeiro tempo foi um bom primeiro tempo. Alan Patrick fez um golaço, talvez seja o melhor jogador do Flamengo hoje. Concordo. O Moisés, que fez uma pré-temporada bem bacana com o Palmeiras e com o Marcelo Oliveira não vinha tendo muita oportunidade. O Cuca recuperou esse jogador. Ele vinha de trás lançando, porque ele não tinha marcação. Os meio-campistas do Flamengo não acompanhavam nem o atacante. E ele lançava muita bola pro Gabriel Jesus no primeiro tempo. O Gabriel Jesus perdeu muitos gols feitos. Então, eu vi o Flamengo até melhor do que nos últimos jogos. Mas o Palmeiras teve chances de marcar no primeiro tempo. E no segundo tempo, a partir dos 15 minutos finais, o Palmeiras até teve... foi até prejudicado pela arbitragem. Teve um pênalti não marcado. Teve uma falta que poderia ter sido expulso o jogador do Flamengo. Nas redes sociais a torcida do Palmeiras tá cobrando bastante, falando que a arbitragem tá prejudicando o time. Eu queria saber do Vinícius se ele já viu o Palmeiras com a cara do Cuca. Olha, como vocês falaram, o Palmeiras está jogando de forma bonita, né? O Cuca, um monte de times que jogam geralmente de forma bonita, joga pra frente, não prioriza tanto a marcação, tanto que leva muitos gols, assim como É um faz. time que deixa muito espaço, Isso, né? E deixa joga muito em transição espaço, mas- sempre, né? Eu acho que o futebol acho legal, cara. A gente costuma ver aí o futebol muito pegado, sem espaço, a gente vê aqueles 5 atrás, todo mundo se defendendo, tudo naquela correria doida. O Cuca não, o Cuca consegue botar os meios campos que sabem jogar, os volantes que sabem jogar, o caso do Moisés, como foi ontem, mexeu bem. Mas foi uma boa partida. Poderia ter a vitória ido por qualquer um dos dois lados. Eu gostaria de saber do Felipe, os gringos no Flamengo, que passaram com Coelhar e Mancoelho, que parecem estar minguando, né? Acho que mais o Mancoejo do que especificamente o Cueja, porque o Cueja ele tava voltando de uma lesão, tava com o tornozelo muito inchado ainda, e aí ele entrou no segundo tempo nos 2 últimos jogos, por isso o Marcelo Araújo vinha sendo titular, e pasmem, o Marcelo Araújo não está jogando mal. Ele está marcando muito bem. No segundo tempo, ontem ele cansou porque ele ficou sobrecarregado após a expulsão do César Martins. Mas ele está jogando muito bem. E o Cueja está dividindo a função com ele no meio campo quando entra no segundo tempo. E é bom jogador o Cueja. Ele dá uma boa dinâmica na saída de bola do Flamengo. Já o Mancoejo eu não sei o que está acontecendo, cara. Ele tá muito disperso da partida. No jogo contra o Vitória, na vitória do Flamengo, ele perdeu um gol lamentável. Na marca do pênalti, sem goleiro. Ele chutou em cima do jogador do Vitória, o Diego Renan. E então, assim, parece pretencioso demais ele. E tá com muito estrelismo, tá segurando o banco pra isso. Cara, a questão do Marcelo Araújo, eu acho que não é nem jogar bem, é a questão mais da limitação. Ele vai marcar bem sempre. Ele é o que ele é especialista. Ele vai marcar bem sempre. A mesma questão que a gente falava aqui do Marcelo Matos. Marcar bem, ele vai marcar sempre. Mas quando precisar jogar, produtivo, algo a mais. isso aí do algo a mais, quando precisar avançar, criar alguma coisa na frente, aí que vai faltar pra ele futebol. Eu vejo ele como um retrocesso, voltando ali do Flamengo. Gostava mais dos volantes de antes, mas ele vai marcar bem sempre. Isso aí. A derrota do Flamengo pressiona mais a diretoria pra ir em busca logo de um treinador que seja efetivo? Porque, assim, a impressão que me dá, eu conversando com alguns flamenguistas, é que a ideia é tentar deixar o Zé Ricardo o máximo de tempo possível. No Flamengo predomina muito a tradição de treinadores que vêm de casa darem certo, e a torcida meio que é supersticiosa quanto a isso. Os últimos dois exemplos foram bons, né? Eu acho que seria um treinador com mais canchas, seria ideal pro Flamengo. Mas até esse treinador chegar, o Zé Ricardo pode continuar no comando da equipe. E a gente viu uma mudança de postura do time do Muricy pro time do Zé Ricardo. É mais organizado o time do Zé Ricardo? Sim, mais compacto na marcação, não sofre tanto. Tem algumas falhas de posicionamento na defesa normais, até porque o Léo Duarte é um jovem ainda, o César Martins jogando fora de posição. Mas quando ele tiver uma defesa arrumada, uma dupla de zaga bem posta, vai conseguir se segurar bem. E uma diferença pro time do Muricy é que o Flamengo tem poder de reação agora. O time do Muricy era muito apático quando tomava um gol. O jogo contra a Ponte Preta, por exemplo, fora de casa, o Flamengo reagiu, foi pra cima e virou o jogo. No time do Muricy você não via isso. Então tem que dar tempo ao Zé Ricardo. Pela primeira vez ele vai ter a semana cheia para trabalhar agora. Todos terão praticamente. Todos terão, Mas, Felipe, você comentou do César Martins, né? Ninguém aqui falou ainda, ele fez ontem, acho que a melhor A partida defesa da rodada. melhor partida da vida dele. Ele achou a posição ideal pra ele agora, né? Não, e assim, eu vi que muitas pessoas criticaram ele, principalmente pelo primeiro gol do Palmeiras, porque ele saiu virando uma bola completamente errado, cruzou a bola na entrada da área,
um erro capital. Mas no lance do gol, ele fez o que qualquer outro zagueiro faria para impedir o gol, porque você ainda tem a chance do goleiro pegar o pênalti. Óbvio, você vai prejudicar a equipe porque vai ficar com um a menos, mas se o Muralha pegasse o pênalti e o Flamengo segurasse o empate, o Flamengo estaria no G4. Essa questão da defesa eu acho bem subjetiva, porque se ele tira o gol, o goleiro defende, vira herói. Mas aí levou o gol, ficou com uma a menos, tirou a chance de empate e a vitória. Analisando depois, Caiu. Ele fez uma besteira grande. Mas sobre o técnico, tem a notícia boa aí para os flamenguistas, o professor Luxemburgo tá de volta, ele vai voltar pro Brasil mais em breve. milionário do que nunca. Caiu lá na China sexta-feira e tá voltando pro Brasil aí, pode ser novamente técnico do Flamengo. Saiu como persona não grata. É bom lembrar. Muito mais do que essa demissão do Luxemburgo, 3 grandes jogadores podem estar de volta, né? Porque tem o Giovânio, tem o Luiz Fabiano e também tem o Jadson. E esses 3 jogadores parecem que querem voltar. Mas querer aí é bem diferente, porque aí tem muito dinheiro envolvido. Mas aquele negócio, quando o jogador não quer mais jogar, é bem complicado. Mas uma não coisa adianta isso lá, não. O Jobson não quis mais jogar lá na Arábia, né? E tá aí, não tá jogando O ainda, Elano conta uma história da Rússia também, que não queria mais jogar e ficou lá, obrigado. O problema é que fora do Brasil eles seguem um contrato à risca. Exatamente. Você pode não querer jogar, você não joga, mas você vai continuar morando no país e treinando em separado. O grande exemplo foi o Tevez no City, né? Ele não queria também. mais e o Sheik falou não. O Robinho também não queria mais jogar no City, nem por isso veio embora. Exatamente. O Anderson falou, eu falei em Robinho, eu acabei de falar em quem? No City? Tevez. O Anderson falou em Giovânio. E Giovânio lembra o Santos. O Santos que surrou o Botafogo. Surrou. Foi um passeio que a torcida do Santos comemorava igual o vôlei. William, que era algo tão fácil que batia palma, que tava fácil. Demais. Infelizmente lembrou muito o Vasco do ano passado, aquelas partidas que o Vasco já entrava apático, a gente sabia que o Vasco ia tomar uma sacolada, lembrou o Botafogo lembrou o Vasco. A gente não vê perspectiva nesse momento, alguns jogadores vão voltar de lesão. A perspectiva né? O problema é o tempo. Os jogadores que vão entrar em campo foram contratados, o Canales, né? O próprio Camilo, o Pimpão. Ainda vai demorar, pelo menos 5 rodadas. São da 10ª rodada, né? Estamos na sexta. O Botafogo já tem um objetivo claro, mesmo com essas contratações, que é brigar pra não cair. E Vinícius, pra sorte do Botafogo, os times não estão andando, né? O Cruzeiro, todo mundo imaginou que iria engrenar, perdeu em casa ontem. O Curitiba foi derrotado, o América venceu, o Figueirense também tá ali embaixo. Tem muitos times que vão brigar com o Botafogo ali embaixo, né? A verdade, né, William, que o campeonato ele tá muito nivelado por baixo. Você vê os jogos, a gente vê que os jogos não tem boa qualidade, com exceções, por exemplo, do Flamengo e Palmeiras com um bom jogo. Mas a gente pega o Cruzeiro tá decepcionando. Cruzeiro, a gente vê a Chapecoense que joga direitinho, ainda é um timezinho mais ajustado, mas é a Chapecoense, né? A gente não pode achar que a Chapecoense tá melhor do que os times grandes como o Botafogo, o Cruzeiro, até o próprio América Mineiro tem mais história do que a Chapecoense, a gente vê lá embaixo. Fez uma campanha que enganou no estadual, o América no caso. E o Botafogo era o que a gente esperava. O Botafogo não tem muito o que fazer. É torcer para os jogadores retornarem logo, o Carly, o Ayrton, torcer para o Emerson Santos acertar. Né? O Jefferson, é claro, faz muita diferença, porque o Alto Leite não tá numa boa fase. O lateral também, o lateral esquerdo que você citou, eles têm que voltar logo. E torcer pro Canales, né? O Canales ele é bom jogador. O Canales dá certo, né? O problema é o Jeff ainda tem pelo menos 2 meses, né? E o Canales tem um problema físico, né? Felipe, jogadores que o Botafogo contratou, principalmente o Camilo e o Pimpão, já devem, assim que estiverem prontos para jogar, pegar a camisa e serem titulares? Acredito que sim, porque o Botafogo tá precisando desses jogadores. Agora, o Ricardo Gomes ele tem um problema, porque e se esses jogadores não encaixarem? Porque você trouxe as peças... Tempo parece ser uma coisa que ninguém vai ter, né? Tempo não vai ter pra você encaixar a peça corretamente, saber a melhor característica onde ele vai poder jogar. Então, achei que o Botafogo acabou se reforçando tardiamente demais. É isso que eu ia perguntar pra vocês. A diretoria errou em só contratar depois do Carioca? Deveria ter montado o elenco forte na pré-temporada? Certamente. Tá fazendo mesmo. Porque assim, seguiu o exemplo do Sport ano passado, né? O Sport ano passado deixou pra contratar no período posterior ao campeonato, os campeonatos estaduais e a Copa do Nordeste. E deu certo. A alegação do Sport foi que ele economizou bastante financeira, né? No começo da temporada para depois utilizar os recursos bem. Só que a gente nunca sabe se esses recursos vão surtir efeito logo de cara, assim como surgiu com o Sport. O Botafogo parece que está fechado, só está buscando mais um camisa 10 se aparecer oportunidade, mas não vai contratar mais ninguém. Tentou o Alex, mas parece que o Alex não quis vir.
e torcer pro Camilo conseguir repetir o futebol que ele conseguiu no Chapecoense, né? Não sentir o peso da camisa de um time grande. O Vinícius falou uma coisa interessante, que o campeonato está nivelado por baixo. Eu estava lendo ontem uma matéria do PVC e ele estava dizendo que o campeonato não estava nivelado por baixo, o campeonato estava nivelado pela média, porque todos os times são medianos. Então, me lembrou até uma coisa que o William disse num dos primeiros programas, que esse ano a gente pode ter o campeão brasileiro com o menor número de pontos. Verdade. E também a gente pode ter o rebaixado com o menor número de pontos também. É difícil imaginar que esses times que estão lá embaixo cheguem a 45, 46 pontos, né? Exatamente. Então vai ser um campeonato que o Botafogo ainda tem chance, sim, mesmo se ficar aos trancos e barrancos até a estreia dos seus reforços, ele vai ter chance de se recuperar. Militão, qual é a culpa do Ricardo Gomes nesse mau começo de ano do Botafogo? Existe, não existe? As contusões estão prejudicando? O que você pensa? A contusão prejudica, mas eu acho que o Ricardo tá mandando mal, porque ele mudou o esquema tático do Carioca, né? Antes ele era baseado no meio de campo, troca de passes, só que não conseguia marcar gols. Ele tentou resolver isso botando mais jogador de frente, só que aí ele perdeu o meio campo totalmente. Continua sem marcar gols. E continua sem marcar gols. A força do Botafogo era o meio campo, a troca de passes, não sofrer pressão dos adversários, e quando ele desfez isso, quebrou o time todo. Perdeu a principal característica, que era de ter um time organizado. Exatamente. Era um time organizado que dominava a partida, e agora nem dominar a partida não domina mais. Exatamente. Eu acho que ele já poderia ter, viu que não deu certo com essa mudança, já poderia ter trago de volta. Até porque o time é fraco, não é vergonha jogar pra empatar ou buscar um gol nos 90 minutos e defender primeiro. Vinícius, e o trabalho do Ricardo ele tem tá errado fraco? bastante nas substituições. Não que esteja fraco, ele tem feito, até que ele tem feito bom trabalho, analisando de uma maneira geral, o trabalho dele tem sido bom. Mas ele tem errado com alguma frequência nas substituições. Por exemplo, no último jogo, sem ser o Santos, o anterior, ele botou o Gerson como titular. Contra o já Fluminense. tendo o Dudu Cearense. Contra o Cruzeiro, isso. Já tendo o Dudu Cearense à disposição. Ele poderia ter escalado o Dudu, até porque o Dudu vinha jogando no Fortaleza, tá em boas condições físicas. Entendeu? Ele tá bem. Tá bem condicionado e poderia ter jogado. Mas o trabalho dele, de uma maneira geral, tem sido bom. Não acho que a diretoria tenha errado em não contratar no início do ano. Não tinha dinheiro. Como agora também não tem, tá contratando jogadores que estão em término de contrato, exatamente, está em término de contrato, então você não paga nada ao clube que ele está saindo, negocia um salário mediano, até porque, por exemplo, vou dar o exemplo do Canales, ele com certeza está ganhando mais do que ele ganhava e menos que a média do Brasil. Exatamente, menos do que a média do Brasil. O Camilo voltou para ganhar, pelo que eu fiquei sabendo em off, por produtividade também, não só o salário, ele vai ganhar por produtividade, não só em cima disso. E vamos ver, né, cara, o Pimpão foi bem no Botafogo também. Não sei como ele estava na Arábia, a gente não acompanha, mas vamos ver se vai dar certo. Torcer para que o Botafogo não caia, que o Vasco suba e fique os 4 grandes na Série A. Faz tempo, né? O que eu sinto, eu acho que é desde 2013, né, que não tem os 4 grandes. 2013. O que eu sinto é que o Ricardo está sendo muito prejudicado pelas contusões. São peças-chave. Sim, o Carly principalmente no meio campo, né? Também o Carly dava equilíbrio à defesa, o Jefferson, pô. Os laterais. Ninguém imaginava que ia perder o Jefferson logo. Mas você consegue montar um time de desfalques, né? Mas lembra quando eu te falei, na Copa do Brasil que o Botafogo jogou com os reservas, vai ter contusões, então tem que contratar titular, tem que contratar pro banco. Porque vai ter contusões. Os clubes aqui do Rio estão sem dinheiro, o Botafogo mas principalmente. com criatividade você contrata, cara. A Chapecoense também não tem dinheiro, outros times, a Ponte Preta também não tem dinheiro. Sobre a diretoria, a gente não tem como criticar, porque se o Botafogo sai jorrando dinheiro, a gente critica que está gastando demais. Se pensa no planejamento brasileiro, a gente também vai criticar. Então não, eu acho que o Botafogo tem que ter na cabeça, o torcedor também é difícil, mas que se não cair é um ano já ganho, e ter paciência. E é bem complicado a gente comparar com o Chapecoense e Ponte Preta, porque eles não têm a pressão de ser um time grande. Tem muito jogador que vai pra lá, que a camisa de time grande não jogou nada, mas lá consegue render. Perfeito, então. Falemos do... Oi? Falando em dinheiro, o Botafogo fechou um contrato até o final do ano, né, de patrocínio. O Botafogo tinha fechado 2 patrocínios pontuais para as próximas... Um era definitivo. As próximas... Vai ser definitivo até o final do ano. Isso. Não me recordo a qual empresa, mas... Será que era de cartão de crédito que estava estampada como patrocínio master? Era Credit Card, o nome da empresa, enfim. Aqui, ó, Credit Card até o fim do ano. Isso, exatamente, até o final do ano. E a mídia pontual. É bom, já é alguma coisa, né? Já nada é alguma coisa, né? E no estadual, o Botafogo fez bastante dinheiro com essas coisas de patrocínio pontual, né? Fez até menos do que no ano passado. No ano passado isso foi mais exacerbado, né?
Também Teve quase um até abadá. o vídeo da Porta que dos chegou, Fundos, teve né? a chacota. Isso. É porque tiveram maiores jogos de maior visibilidade também para a utilização, né, desses patrocínios. Vamos pular para o Fluminense. O Fluminense fez uma partida contra a Chapecoense, jogo na Arena Condá. Uma partida fraca demais no sábado, Muito frio. ruim. Que quem esteve em casa e acompanhou o jogo certamente, e tem insônia, certamente pegou no sono, né, depois da partida, né? Que a partida foi muito fraca, né, Felipe? Muito. O time do Fluminense voltou a ter aquela apatia. O time do Levi, ele joga um jogo bem, joga um apático. Um bem e um apático. Jogou bem contra o Atlético Mineiro no meio da Sim. semana. Sabe, jogou de igual para igual lá na Independência. E contra o Chapecoense mostrou um outro Fluminense. É um Fluminense bipolar. Essa é a sensação que eu tenho. E era um jogo que o Fluminense deveria encarar com caráter decisivo, né? Porque se vencesse, iria pro G4 numa posição bem confortável com jogos em casa pra se realizar, né? Verdade. Aí tem o clássico agora contra o Botafogo. O clássico já passou, né? Não, já do passou. Fluminense. Perdão, o clássico. Fla-Flu? Fla-Flu. Clássico contra o tem um Fla-Flu. Vai ser onde o jogo? Olha, eu a priori eu acho que vai ser em Natal. Natal? Na Arena das Dunas. E é isso mesmo. E cara, eu acho que eu não sei o que vai estar acontecendo com o Fluminense, sinceramente. A próxima rodada é Grêmio. Fluminense Isso, Grêmio. Fluminense e Grêmio às 6h30 no Raulino de Oliveira, verdade. Jogo em Volta Redonda. Jogo em Volta Redonda. Acho que o Fluminense vai ter uma pedreira, porque o Grêmio tá jogando bem. Voltou a jogar bem. Começou mal o campeonato, mas São se encaixou. dois times iguais, né? Assim, não tem... Acho o Grêmio um pouquinho melhor. Não, eu acho que o Grêmio é mais treinado, mas em peças... Mais treinado, eu concordo. Em peças eu acho que são dois times que são Até porque bastante também semelhantes. tem um trabalho mais longo. Mais Isso, longo, mais né? longo. Sobre o Fluminense, esses dois empates, se pensar em Libertadores, eu acho como satisfatório. Mas pensando em título, era para o Fluminense entrar mordendo lá contra o Chapecoense, porque mesmo jogando mal, teve chances de ganhar o jogo. E, como você falou, um jogo às 9 horas da noite contra o Chapecoense, aquele frio, desanimador a atuação do Fluminense. Mas, contra o Grêmio, eu prevejo uma partida que o Fluminense tem que entrar com caráter decisivo. O Grêmio desfalcado, com jogadores na seleção, mas O tem que Luan não joga, né? ainda tem o Luan, então é uma partida pro Fluminense ganhar. É complicado porque lá em Volta Redonda nunca ganha, mas é sempre válido a torcida encher, né? Não E vai apoiar encher. o Fluminense. Se o Flamengo não Certamente vai enche, encher. não tem outra torcida no Rio que consiga encher. Não é mais estádio. novidade jogo no Raulino, a torcida não vai. complicado. Esse é o grande problema. O jogo, quando passa a não ser novidade numa cidade, assim como em Brasília, né? Ontem encheu, mas a gente Isso mostra costuma um ver pouco os que a jogos gente de não tem Brasília. cultura de ir ao estádio, né? No Brasil inteiro, né? Sim. Mas, É, mas e também a gente- tem muito a ver com isso que está acontecendo nos estádios. O Brasil que aconteceu, vai o pai vai com o filho, aí tem confusão, o pai saiu chorando. Não acho E que o seja só ingresso isso, tá não. Olha, eu acho muito que A preço do salgado. ingresso influencia mais. Não, né? eu acho assim, ainda que o ingresso fosse barato, no Brasil não existe a O cultura horário. de você ir a todos os jogos. Você É. vai aos jogos importantes. Seja jogos que coloquem teu time em posição pra brigar por um Libertadores ou pelo título, ou seja em jogos que teu time esteja pra se livrar do rebaixamento. Mas assim, o torcedor só vai no filé. E no jogo de ontem, lá em Brasília, o jogo encheu também porque o Flamengo abriu mão de ter os 90%. Dividir o da torcida estádio, de casa, né? foi 50-50. E aí a torcida do Palmeiras, que também é grande em Brasília, compareceu. O Palmeiras é uma novidade brasileira, né? O Flamengo Exatamente. já não mais. E o Flamengo não. Lembrando que o Fluminense vai mudar daqui a pouco os seus jogos no Júlio de Coutinho, né? Mas Nessa parte é- vamos verificar como que vai ser a presença de E é um público. estádio minúsculo, né? Não vai. Bem menor, bem E- menor. Eu não consigo ver o Fluminense colocando mais do que ele tá no Julito Coutinho do que ele está colocando em Volta Redonda. Eu acho que vai girar em Vai torno girar. de 3, 4 mil mesmo. Mas o custo vai ser menor e outro público, no caso, que não vê o Fluminense com tanta frequência assim. É o público Por mais isso- próximo da capital, né? Por isso eu Milton? acredito que vai dar pelo menos os primeiros jogos deve encher. Também Pelo menos acredito. 4, 5 jogos deve encher e depois cair. E aí vai depender do embalo do Fluminense também. Também, no campeonato. e essa questão de jogar lá, próximo, mas nem tanto, porque a obra tá atrasada. Acho que seria o próximo jogo, né, que ele iria jogar lá, mas tá atrasada. A expectativa é pro próximo, mas pelo que eu tava lendo, Não é certo, né? não é certo e provavelmente não vai ser. E acredito Mas pra- também que lá pro eles seguinte. possam cobrar um preço até menor, porque o estádio do América é bem mais razoável no caso, bem mais simples do que o de Volta Redonda. E acredito que em média uns 8, 9 mil pessoas possam comparecer no estádio de Coutinho. Ah, Mas jogar lá tem seu aspecto negativo também, né? O Fluminense vai perder muito na questão técnica. Verdade. time que vai o jogar lá pode gramado, se o gramado fechar. é bem pior também. Não, até se o gramado estiver bom em bom estado, o campo tem dimensões menores. Então o time que Eu jogar acho que- fechado eu como o acho que Fluminense... isso- vai ter Não, a muito dimensão trabalho. é padronizada É, agora. não, Padronizou padrão, agora? padrão. Ah, então...
Talvez não Entendeu? perca tanto nessa questão. Enfim, foi um 0x0, o Fluminense ficou em sétimo, se eu não me engano, sétimo e sexto. Não subiu, junto com a Chapecoense ali no meio de tabela. Time- Oitavo. Oitavo? Oitavo. Times que estão bem no campeonato são os times gaúchos. Os dois liderando a tabela junto com o Corinthians. Surpreende um pouco esse bom início dos times gaúchos, Anderson? Não surpreende, mas são. A gente não pode dizer que são uma filosofia, né? Filosofia gaúcha, porque o Roger e o Argel são treinadores totalmente diferentes. O Roger pratica um futebol vistoso, um grupo já com até mais tempo, o Argel também tem um certo tempo no Inter. O Argel predomina aquele 1x0, monótono, ganhar o jogo mesmo. O que os dois têm de igual é usar a garotada também, né? Bastante a garotada. O que me surpreende é o Inter lá em cima. O Grêmio Grêmio, não, né? o Grêmio pra mim já O era Grêmio, esperado estar ali na antes de parte de começar, cima. a gente esperava um Grêmio competitivo como foi ano passado, né? Exatamente. Foi- Já o Internacional, não. Nas mesmas características do ano passado mesmo. Onde o time ficou em terceiro lugar. E a torcida do Inter tá meio na branca com o Argel, porque o Argel é aquele cara que ele não gosta de ser o favorito. Ele até quando ele ganha, ele fica ranzinza. Exatamente. Ele é da escola Dunga, né? Parece Exato. que ele é um filho do Dunga. Parece irmão. Inclusive parece demais, né, cara? até o cabelo. Até o Não é cabelo a eles personalidade, iguais. o jeito de se vestir com camisa de social, Social. sempre excêntrica, né? É Cores verdade. quentes. E aí o Inter perdeu para o Vitória ontem, mas continua no G4, tá na terceira colocação. E o Vitória, cara, tirou pontos do Corinthians e do Inter agora. Os dois líderes do campeonato, né? líderes. O Vitória é um leão em casa, mas fora um gato mansinho. E aí o Chiesa Flamengo mesmo. venceu o É. Vitória aqui. O Chiesa mesmo Esse atacante gato que mansinho super- virar o Rio pra pegar o Botafogo, né? Mas Quem aí é sabe? outro padrão, né? No caso, Botafogo. Vamos É. ver como é que vai Olha, o ficar. Botafogo vai vencer. Vai vencer? 1x0 Botafogo. Vamos bater na mesa aí, gente. 1x0 Botafogo. É. 1 a 0 Botafogo. Levar em conta também que, ao contrário de outros anos, que o Grêmio e o Inter investiram muito, pagaram jogadores veteranos. Esse ano é uma folha até mais reduzida e cortando gasto, investindo mais em garotos. E hoje o Grêmio acertou a troca entre Edinho e Negueba com o Coritiba. E, cara, eu não consigo entender um clube que tem como sonho antigo o Negueba. Não, isso foi uma das coisas que, cara, me deixou abismado uma vez isso. Isso explica muito também o nível do Campeonato Brasileiro, né? Negueba é sonho antigo de alguém e isso explica muito o nível do campeonato. Olha, sonho é exagero, mas hoje em dia, trocar o Negueba por um jogador encostado caro, eu achei que foi jogo. Porque o Negueba no esquema do Roger pode dar resultado, gente. O Roger vai ter um ataque de bastante velocidade. Ele tem aquele Pedro Rocha, tem o Bolanhos, tem o Agora Luan. ele vai conseguir centralizar mais o Luan, né? O Luan vai Exato. poder jogar mais centralizado, já que ele finaliza bem, e botar o Negaba na correria. Mas o Negaba vai ser banco, né? banco, Mas vai ser aquele jogador que vai ser uma boa alternativa. Reserva do Correria, Everton. correria vai pro Eu nunca achei atletismo que ia então, falar que o né? Negaba Mas seria uma boa alternativa, o mas ele vai ser Negaba- uma boa Jamais. O alternativa. Negaba fez uma partida muito boa Sim. contra o Corinthians. Pra no mim, a último surpresa, ele jogo. fez gol até, né? Sim, ele teve a oportunidade de fazer o segundo, inclusive. E Mas aí é o Negaba. Olha, se exatamente. o Roger conseguir tirar alguma coisa do Negueba, é de É. se aplaudir, William, né? Tá mas a aplaudido. questão é que se desfaz de um jogador caro por um jogador mais barato, com mais potencial verdade. futuro. Não, eu até entendo entendeu? por isso. A gente tá contratando, a gente tá falando da qualidade técnica do Negueba. Exatamente. Eu não vejo futuro nenhum no Negueba. Eu também, Olha, eu não mas vejo. Eu acho que ele vai, pelo menos assim, o que eu vejo é que o Roger pode fazer ele ser alguém. Um jogador técnico, Isso. jogador tático pro Mas time. pensando individualmente, é um jogador que pouco acrescentará. Enfim, é esperar. Vamos ver se o Roger... Tirar um Sinceramente, coelho se da o Roger cartola. consegue Eu vejo- tirar algo do Douglas que é um jogador que Mas tem uma grande diferença aí. defensivamente é um Não, a menos. Mas aí tem uma grande diferença. O Douglas pode não marcar, mas o Douglas tem muita qualidade com a bola. O Negueba só corre. E por outro lado, eu vejo o Coritiba pensando, se desfazendo. Vocês podem até não duvidar do Negueba, mas se desfazer do Negueba pra trazer um jogador já veterano, um time que já tem veteranos, é preocupante. E Essa me surpreende o contratação. Curitiba fazer isso, que eles têm um dos melhores presidentes, um dos melhores managers do Brasil. Ele é Preocupante. novo, ele faz... Mas o Curitiba me há surpreende anos ele fazer isso. parece perdido no Campeonato Brasileiro. Sempre flertando, batendo, né? batendo na trave pra cair. Eu acho que esse não vai. O problema do Curitiba é que a gente vê que eles revelam bons jogadores, mas não segura, não consegue segurar ninguém, até pelo poder aquisitivo, né? O centro é Rio, São Paulo e Minas. O O Sul ainda corre um pouquinho por fora, hoje em dia tá financeiramente melhor. O próprio Mas Juninho é do Rio e Coritiba, Minas. o zagueiro, que teve sondagem do Flamengo e Manteve. agora parece que chegou uma proposta da Europa, não vai ficar. Não vai ficar, não O tem como Coritiba vai segurar. vender e vai fazer dinheiro. Estado que tá muito mal no Campeonato Brasileiro é Minas. Todos os times na parte de baixo da tabela, o Atlético Mineiro, que foi colocado como um dos favoritos, aparece em 14º como o melhor mineiro.
depois de um 2013, 2014 maravilhosos para os times mineiros, o que tá passando lá? Eu acho que no caso do Atlético contou muito a eliminação na Libertadores. Já foi há muito tempo a eliminação, né? Já tá na hora de botar a sim. cabeça e Sim, e aí melhorar. o Marcelo Oliveira chegou, e o Marcelo Oliveira não vem de um trabalho bom no Palmeiras. É um trabalho horrível no Palmeiras. Exatamente. A diretoria do Atlético já sabia disso. Talvez o nome não o certo não seria o Marcelo, seria de um outro treinador. Que pra mim torna ainda mais estranha a demissão do Diego Aguirre. Porque o Diego Aguirre tinha consertado um problema do Atlético que era notório. Mas Era um beleza. problema defensivo, né? Mas Era um time que não jogava bem, né? No entanto foi eliminado da Libertadores, mas também ele não ia fazer um trabalho tão ruim como o Galo está fazendo no momento, Militão. Como o presidente do Atlético disse, eu não acredito que o Aguirre tenha se demitido. Eu acho que eu fico com a versão já que ele discutiu isso se aqui demitiu. Que ele se demitiu. Eu acredito mais na Mas- outra versão. Tudo pra mim vai. O pior é. O que fica mais inexplicável é a saída do Levi, do Atlético, porque o Levi tinha o elenco na mão, um grupo, e romperam o trabalho dele. Aí agora a gente tá vendo o Atlético foi eliminado da Libertadores, tá lá embaixo no Brasileiro e sem grande perspectiva de melhora. E foi um time que abriu 3-1 no Sport fora de Isso. casa e parou de jogar. Chegou a fazer 4-2, né? Ontem assisti um jogo do Flamengo, toda hora era bolinha no jogo do Sport, e principalmente do Galo, toda hora. Chegou uma hora que, o Atlético tava goleando e parecia que ia fazer mais. E de repente você troca pro jogo do Galo e vê que a defesa tá aberta. E O jogo... com pênalti discutível. em Dois cima do pênaltis. O Robinho. primeiro então foi Primeiro patético. patético. Mas eu acho que o Galo tá sofrendo muito pelos desfalques também, né? Ele tá muito desfalcado. Também. A gente vê ele jogando assim 5, O 6 Prato ainda não titulares. tá jogando, né? O O Prato, Luan também não. Luan, Leonardo Silva, a gente vê que eles estão com muitos desfalques Também. assim, de peso. Um em cada posição que são pontuais. Entendeu? É, mas uma partida como ontem não pode perder, Não, abrindo claro aquela que vantagem. Não pode. É, de maneira olhando a 4x4 circunstância não da pode partida. de forma nenhuma. De outro lado tem a melhora do esporte, né? Tava muito mal, venceu Nada como Santa um Cruz e. clássico pra se recuperar. Já saiu da zona de abaixamento, né? Então, exatamente. Deixou 2 mineiros, né? E houve O um- Cruzeiro e- péssimo também Sim. tá lá embaixo, né? E teve, Se o Osvaldo tava na bola da vez pra ser demitido, ele pegou uma sobrevida boa agora. Isso, e falando em demissão, olha, o Paulo Bento, né? Que fazendo um trabalho bem ruim, né? bem ruim, bem complicado. A gente até cravava aqui qual será o primeiro treinador demitido. O Valdeir acertou que foi o Não, Giovanni. errou. Na verdade, Errou. não foi o Foi o Foi o primeiro. Gilson Clay, Foi né? o Kleina. Ah, é verdade. Sou Teve o Kleina e teve Verdade, um outro verdade. também que foi demitido. Eu Foram lembro. dois. Eu lembro que Do foi o Figueirense. Kleina. Acho que é do Figueirense. Foram 2 demitidos. É, e eu acho que a bola da vez vai ser o Paulo Bento. Eu não acho que a diretoria vai conseguir aguentar esse treinador muito tempo, não. O time do Cruzeiro também é muita sobra mesmo, não consegue se encaixar. E eu vejo um futuro bem complicado pro Cruzeiro. Ontem a gente esperava uma vitória do Cruzeiro, porque o São Paulo tá bem remendado. E tinha um histórico, né? Muita gente apostava no histórico do São Paulo. E eu não acreditava, achava que o Cruzeiro ia ganhar. E Também achava. mesmo assim o São Paulo foi lá e ganhou o jogo. O Paulo Bento, ele não tem um mau elenco na mão. O elenco do Cruzeiro não é ruim. Só que ele tá se desfazendo de peças. Por exemplo, Sanches Minho é um bom jogador. E ele encostou o Sanches Minho. O Riasco ser titular no lugar do William, pra mim, Isso daí não eu tem também cabimento. vejo. Sabe? Então eu acho que ele tá se perdendo e não conhece bem as peças que o Cruzeiro tem. Mas o problema, Felipe, é que esses treinadores estrangeiros, quando vêm pro Brasil, eles precisam de um tempo de adaptação. A maioria Exatamente. deles. Ele vem de um futebol, a base dele é futebol português. Ele não conhece Futebol nada, ele não conhece nada do Brasil. A verdade, história de como é feito aqui no Brasil, a história da pegada aqui do Brasil é completamente diferente, entendeu? Inclusive no caso do Fair Play. E eu Isso. não acho que ele vai cair tão cedo, não. Não acho, não. Até porque se cair, ele é um aí custo eu vou muito passar a alto. torcer muito pro o Cruzeiro ser rebaixado, porque contratou o David, Exatamente. primeira experiência, botou lá o cara e depois, estadual, não tem experiência. Eu já achei errado ter Demitiu. tirado o David, acho mais errado ainda se demitir o Paulo Então, Bento. até Mostra, pelo alto custo mostra que o Paulo insegurança, Bento né? teve. Gente, Segurança não, diretoria. falta incapacidade. Por trás disso tudo, com existe uma certeza. torcida cobrando. Tô- Se o Cruzeiro continuar na zona de Mas rebaixamento por muito convicção tempo, é algo que o ser humano tem que ter, é né? coisa que a diretoria do Quanto- Cruzeiro não tem. Quantos anos a diretoria do Cruzeiro Olha, tá lá? Eles não conhecem que a torcida do Cruzeiro vai cobrar? Mas E no Cruzeiro, vamos combinar, começou errado, mandando o Marcelo embora, né? Lá em 2014. Também Também, acho, também. também acho. principal concordo. erro. Assim, tinha combinado Cruzeiro e Marcelo Oliveira e o Cruzeiro fez questão de desfazer O isso. futebol brasileiro é ingrato, né, William? Enfim, É ingrato. sigamos em frente. A E gente pra tem- provar também que o Riasco era um jogador muito tático no Vasco, porque no Cruzeiro ele já vem É, perdendo e o gols, nível vem é outro, jogando Série nada. B e Série A, mas Também, foi bom você também. tocar no assunto Vasco, que a gente vai falar um pouquinho do Vasco. Vasco numa invencibilidade que, assim, é impressionante. O seco, o Vasco não perde, Militão. Cara, tá difícil de perder, né? Tá difícil. Tá e- difícil, É. ó. Eu não vejo.
O Vasco tem feito algumas boas partidas, mas outras bem ruins. Eu não gostei da escalação do Jorginho da última partida. Acho que ele também não, tanto que ele mudou no intervalo. E a mudança logo deu efeito, porque ele entrou com 2 volantes de pura marcação. O time não criou nada. Assim que ele botou o Andrezinho, mudou bastante o jogo. Aí o Vasco encostou o adversário na defesa e conseguiu chegar ao gol. Mas fora isso, até então a partida era bem fraca. Tanto que no segundo tempo a gente não viu o Goiás já atacar. Mas há de se ressaltar que o Andrezinho pediu pra ficar no banco e só entrar no segundo tempo. Mas ele poderia ter optado por outro jogador, como ele já fez. Seria o Júlio dos Santos, né? Bastante criticado. Não só o Júlio dos Santos, ele tem o Evander, ele tem outros jogadores. O Bruno Ferreira foi muito mal, lateral direito, mas tem o William que chegou e eu acho que pode ser uma boa solução do Vasco. E uma coisa que eu sobre o William, que ele vem jogando bem, foi até eleito o melhor, eu tava ouvindo na Tupi depois do vi, é que o Vasco contratou o Marcelo Matos, sim, renovou com o Diguinho e vai acabar com o William titular. Ou seja, o que Marcelo Matos e Diguinho vão fazer no elenco? É verdade. Ele não vai conseguir jogar com 2 volantes o campeonato inteiro. E não vai conseguir se desfazer tão fácil desse jogador. Até porque os dois são um contrato de 2 anos. Diguinho acabou de renovar por 2 anos. Aí o que faz com esses caras? Isso é a responsabilidade que eu acho que tem as contratações do Vasco. E só um fato sobre o novo jogador do Vasco, o William, é que ele morava em Paracambi, o jogador, quando jogava em Madureira. Então eu pegava trem todo dia pra ir pro Vasco. Agora o Vasco, pelo contrato, alugou um apartamento pro jogador ali perto de São Cristóvão, né? Bem melhor, né? Pegar trem todo dia vindo pra Paracambi. Até pro rendimento dele, né? Pro rendimento dele também fica muito melhor. Eu acho que o mais importante pro Vasco não é nem aumentar essa série invicta. É que ele tá conseguindo vencer os jogos contra equipes que são consideradas equipes que também vão subir. Goiás, por exemplo, e Bahia. Goiás, Bahia. O confronto direto conta muito nesse caso. E aí o Vasco vai largando na frente. E pra ficar tranquilo também na questão da Copa do Brasil, que é um dos objetivos do clube, né? O Vasco tem que pensar em subir na Copa do Brasil, o que vier a partir das oitavas é lucro. Mas o Vasco vai subir bem, não vem? O Vasco vai subir. O Vasco vai subir tranquilo. O que deu bom nesse final de semana, Militão, foi o Novak Djokovic, né? Ganhando o Roland Garros pela primeira vez. Finalmente, depois de 3 derrotas, venceu o Aberto da França, fazendo uma homenagem que chorei, eu confesso. Fazendo homenagem ao Guga. Junto com o Guga. Foi muito bonito de se ver. E nessa semana também tem algo muito bonito nas quadras, que é o Federer voltando. Você falou aqui sobre se o Federer favorito. Se alguém, pra Olimpíada, alguém pode vencer frente, ao Novak. Cara, eu acredito que não. Não. Até porque o Federer tá voltando de contusão, é um ritmo mais devagar. Tem 4 torneios até lá, né? Mas o Nadal voltou a sentir a contusão. E o Djokovic continua voando. Verdade. O Murray continua sendo o Murray. Continua perdendo, né? Porque a gente vai. Todo o campeonato a gente pensa, agora é o Murray. Dessa vez vai. E ele continua de não ir. É o homem semifinal. Murray ganhou as últimas Olimpíadas, não foi? Quem? Foi o Murray que ganhou na grama, né? O Djokovic pode completar o Slam de ouro, né? Ganhando os 4 grandes slams e ainda medalha de ouro. Só quem tem isso, eu acho, é o Nadal, né? O Nadal conseguiu isso. E o Federer também pode conseguir. Automobilismo, Militão. Valentino Rossi vencendo mais uma vez na MotoGP. Mais uma corrida. Mais uma vitória. Desde que eu uso fraldas, eu vejo o Valentino Rossi ganhando, cara. Verdade, parou de usar faz 2 anos, né? 2 anos. Na Fórmula Indy, deu Bourdais e Will Power. A corrida em Detroit, 2 etapas, uma no sábado e outra no domingo. Infelizmente o Montoya bateu novamente. Chorei. Momento Montoya. Muito triste. Foi triste, mas o carro quebrou, não foi culpa dele não. O Pagenaud continua líder do campeonato. E na NASCAR, deu Kurt Busch. A corrida que era para ter acontecido ontem aconteceu hoje, por causa da chuva. A corrida em Pocono, na Pensilvânia. Quem não conhece o circuito pode ir lá conhecer, que eu já fui algumas vezes. É bem legal lá. A Pensilvânia, a gente vai na Filadélfia, em Pittsburgh, que é bem legal. E a NBA, então vamos fechar falando de NBA, que foi um pequeno amasso do Golden State, né? Mais um, cara. E a notícia de que Curry não vem para o Brasil, né? Tristemente, ele anunciou que vai usar as férias para se cuidar da contusão, que ele ainda está sentindo um pouco de dores, e não vem ao Rio de Janeiro. Sobre o jogo, o Cleveland Cavaliers, cara, ele não ameaçou o Golden State em momento algum, cara. Acho que ficar equilibrado no primeiro quarto, mas só, né? Não, mas aí é exatamente o comecinho do jogo, ó. Quando o Coisa botou a vantagem, foi embora. E nem precisou de grande atuação do Curry e o Thompson. Teve uma grande atuação que o Draymond Green, jogou bem, né? Que fez uma grande partida e
provavelmente pode se vir como MVP, cara. O Igor, apesar que o Iguodala também foi bem. Mas pode É ser o segundo atual ano campeão. que o Golden State vencer e segundo ano um MVP exótico, diferente. Pra fechar, irmos para um intervalo, que tem intervalo hoje, surpresa, né, ô Militão? Vamos Depois aumentar, de vamos 8 aumentar ou um 9 pouquinho. programas, Vai aumentar um finalmente pouquinho. vai estrear vai a mudar. vinheta do Tabela Carioca. Só pra falar que Flamengo e Bauru jogarão a quinta partida e decisiva pela NBB. Ingressos esgotados. Ingressos esgotados, estamos todos na torcida pelo Bauru. Na, Pode botar aí, né? na NBB B também teve Também ingresso tem o esgotado. Liga de ingresso Ouro. esgotado. O Vasco venceu. Qual o adversário? Campos Mourão, ingressos gratuitos. Sobrevida, né? Ganha sobrevida na série. Exatamente, ganhou a bebida, forçou o jogo 4 e tem que vencer pra forçar o 5. Terça-feira em São Januário, às 8 horas, às 7h30 da noite. Com a presença do Anderson. Somos todos Campos Mourão, né? Exatamente. Hashtag na terça-feira. Solta aí, Militão. Solta o intervalo que eu vou ali tomar uma serva. Curta e compartilhe o Tabela Carioca no Facebook e fique por dentro das novidades e dos bastidores do programa. Acesse facebook.com/Tabela Carioca. Fique por dentro de tudo que rola nos bastidores do Eu Sou o Radioativo. Acesse facebook.com/Eu Sou o Radioativo e twitter.com/Eu Sou o Radioativo. Você muito mais perto. Desse jeito, Tabela Carioca, todas as segundas, às 19 horas, na Rádio Ativo. Você também pode nos ouvir pelo aplicativo da Rádio Ativo. É nóis, e olha como que eu vou, hein? Por onde a gente passa é show, fechou, e onde a gente chegou. Raiz do futebol, o técnico sambo, doutor Neymar Ego. De volta aqui com Tabela Carioca. Você ouviu o Felipe falando aí que o programa todas as segundas às 7. Não é bem assim, né? Tem segunda que é 7, tem segunda que é Que é 7h20. 8, T9. Enfim, depende muito do nosso humor. Voltando pra falar de uma coisa espetacular, que é a seleção do Dunga. Que coisa maravilhosa. Coisa linda, hein? Putz, pensei que fosse da Precisa Mari do Paraíba. apito. Precisa do apito pra empatar com o Equador. Estamos a caminho do caos, hein? Ah, mas cara, vamos lá. Foi culpa do Jefferson, né, cara? Ah, O foi- Jefferson, falha feia do Jefferson. O Jefferson não tá eu, machucado, não- eu não Militão? convocaria o Jefferson mais. Eu não convocaria mais o Jefferson. Vamos dar um daquele desconto ao lance. Alisson porque ele é bonito. Vamos dar um desconto. Eu vi um Quesito comentário. estético, né, William? Muito Eu bonito. vi um comentário da setorista da Rádio Globo, agora não tô lembrando do Fluminense. Como é que é? Camila Carelli. O Valdir adora essa menina, na moral. Ele é Primeira muito vez que eu falo competente, dela, mano. É uma Ótima, excelente Camila Carelli. profissional. Excelente profissional. Pode Eu falar. não entendi também, Gosto mas muito vamos dela. lá. Inclusive, vamos tentar trazê-la aqui. Certamente. Camila, beijos. Se você estiver ouvindo e também se não estiver. Ela fez um post no Twitter. Imagina se o Alisson tivesse o rosto do Ribéry. Acho que é uma coisa que reflete. O Alisson foi salvo pelo apito, né? Exatamente. A falha dele não resultou em nada mais grave assim. Bizarro. Grotesco. E tá pronto pra Roma, né? A Roma que Ah. gosta dessas emoções, né? Exatamente. Tá prontinho pra Roma já o Alisson. Vamos ver se ele vai continuar. A Roma nessa- contratou o Jefferson. Contratou o Doni, lembra antigamente? É, o Doni mas foi o salvo Doni durante tinha muito Doni saiu tempo. do Juventude pra direto pra Mas pro Um Roma. baita de um empresário, né? Não, o mas Doni? também. Mas vai enquanto o Doni fez uma boa temporada. Mas na vamos Roma, combinar né? que ninguém imaginaria que Sim, o Doni sim. sairia do Juventude pra ir pra Titular Roma. absoluto do Roma, né? Né? E aí, Milton? 0x0, um campeonato meio largado, essa Copa América Centenário.
caça-níquel. Só prova que o Dunga tá ali e já é um erro, né? Exatamente, cara. Eu não acredito no Dunga chegando nas Olimpíadas. Acho que o Brasil deve sair ali nas quartas. Se for a semifinal, já é lucro. Mas pra Olimpíadas, ele tá que guardou o Neymar pra Olimpíadas, né? Que quem pode dirigir pode ser outro técnico. O Neymar protagonizou uma das cenas mais patéticas que eu já vi na minha vida. Ele, Justin Bieber e Lewis Hamilton tirando selfie. E o que me decepcionou... Foi de dar vergonha alheia. Não, mas o que me decepcionou nessa imagem não foi o Neymar, não foi o Justin Bieber, foi o Hamilton junto com os dois. Eu acho que o Hamilton viu ali que tava meio constrangido e depois parou de fazer careta. O que me constrangeu foi ver o Hamilton ali, demais. porque é alguém que eu... E pra piorar a situação, foi o Ronaldo comentando o pós. Não, o Ronaldo é muito fraco, gente. Fã de futebol muito fraco. Ele comentou que a festa seria boa entre os três ali após. Sendo que o Hamilton tem namorado, é casado com a menina do Pussycat Dolls, né? Cara, eu acho que... Não sei. Com ela sim. Eu esqueci Nicole. ela tem um nome meio Nicole. alemão, né? Nicole. Ótima cantora também, Nicole. Excelente profissional também. E... Cara, eu acho que a gente tem que abrir o olho com o México nessa Copa América. O Osório tá fazendo um belo trabalho. sensacional. O México tomou o primeiro gol ontem. Foi o primeiro gol em 9 jogos. O México, com o Osório E o México não é o Vasco não, mas tem uma sequência invicta também do trabalho. O Anderson sempre tendo que colocar o Anderson Neto daqui, né? Tem que colocar o Vasco em algum lugar, né? A gente tá falando da Lua, ele pode falar do Vasco, né? Mas não tem a Cruz de Malta E hoje eu li algo preocupante, né? A gente já fica preocupado com a seleção brasileira, que vem mal pra caramba, mas não esperem moleza contra o Haiti. Gente, quando tu lê isso... Para o mundo. Para, né? Veio de qual comediante? Quem falou isso? Foi Rafinha Bastos? Cara, foi algum comediante? Eu vi essa matéria em algum lugar. Olha, não duvido que tenha sido Dunga, hein? Eu não lembro. Eu não sei se foi na ESPN. Foi algo Pode do ser, tipo. pode ser, Foi algo pode do ser. tipo. Mas quando eu li isso, eu não quis nem abrir. Verdade. Também não. A gente para na manchete, né? A seleção brasileira já não passa mais a credibilidade, né? A gente antigamente, Muito a tempo. camisa do Brasil pesava. Hoje em dia, eu não sei o que acontece na verdade, porque tem bons jogadores. E o fato é Não, que a seleção- Tem bons jogadores. Tu pegar o time... Não é um até o time time ruim, é mal Qual seleção montado. tem aquele talento todo que o Brasil Não, tem? vamos combinar vai, que a gente vai tem contar as jogadores. eleições que Uma tem esse talento. instituição que tem um presidente que não pode viajar, não pode, não complicado. pode funcionar, O né? problema começa lá atrás, né? É. Até Aliás, eu proponho ao Marco Polo Del Nero, se ele quiser dar uma passeada aí pelo mundo, eu pago passagem. Basta ele querer ir. Eu tiro do meu bolso aqui, já tenho pouco, mas tiro e pago pra ele ir. Vai visitar em Miami, visitar o... Eu acredito que ele não vai querer, mas... A proposta está de pé. Ele recusará educadamente o convite. De ressaltar que o Doni, na época da seleção, foi convocado pelo Dunga também, né? Verdade. E a gente vê muito disso. E o Dunga, a gente Dunga percebe que exporta claramente é pra desviar o foco de algo muito mais grave, que é o comando da CBF, entendeu? Desvia muito foco sobre o Marinho, Del Nero. Agora, falando do jogo, eu achei o Elias terrivelmente mal, assim como o Renato Augusto. E eu acho que o Dunga deveria mudar pro jogo contra o Haiti, porque a seleção tá muito dependente do William, principalmente pela ponta direita. Sim. Se você puxar o Coutinho pro meio, e aí você coloca o William na esquerda e abre o Lucas, por exemplo, o Lucas do PSG na direita, você vai ter continuar tendo um ataque de O Lucas que não velocidade. entrou mal, né? Ele entrou bem. Entrou bem na partida, teve 2 oportunidades de gol. E você vai ter criatividade, habilidade e velocidade no Mas ataque. a gente tá falando do Dunga e eu não Mas a espero questão- nada do Eu Dunga. não espero né? nada, eu não É espero nada. que... motivo dele. Não, ele até tá tentando pensar no esquema tático, ele tentou ali, só que ele não consegue executar, acho que o pensamento dele, porque fazer tem capacidade. a movimentação dos jogadores, ele, teoricamente, ele escalou ali, certo, mas a movimentação ele não consegue encaixar. O William pela direita, só que o William só fica na direita. Isso ficou bem claro naquela partida Só contra o fica na Uruguai, direita. né? Essa Que é o a Uruguai... orientação dele, né? Exato, a orientação Com dele, toda porque no certeza, clube essa é a o William orientação joga dele. pela direita, mas circulando, abriu vaga no William, meio, ele ele vai pode pro inverter meio, pro outro lado. Coutinho inverte. circula, o William São circula. todos esses jogadores, mas o Dunga, ele não consegue. O pensamento dele foi até ali, ó. Aqui, essa escalação. Ele é aqui, ó, limitado, né? Isso prova que ele é Exatamente, limitado demais. exatamente. Além de limitado, ele é preso a convicções ultrapassadas, birras, não convocar os melhores por questões de apadrinhamento na seleção. Sim, também. Muito Bom, nós complicado não isso. temos o Thiago Silva e não temos o Marcelo. É, né? cara. Isso é terrível. Só vamos Deixar citar esses o- dois como exemplo. Ah, mas Marcelo, pra quê? Tem Felipe Luiz, pra Isso que que eu ia Marcelo? falar. Deixar o Tem o Gil, Felipe... deixar- Exatamente, pra que Deixar Thiago o Felipe Silva? Luiz tendo um Marcelo, cara, é uma brincadeira de muito mau Dunguices, gosto. né? Não acho o Felipe Luiz um péssimo jogador. Eu Mas acho já tá provado que Mas não é ele jogador de ele, seleção. ele é um jogador bom tático. reserva. Não, É, bom reserva. Eu acho que até bom reserva eu fico com o pé meio lá Porque atrás. tem Que... o Alexandre. Acho que por falta de opção. Mas o Não. Alexandre não
não veio Eu acho pra o seleção Alexandre brasileira. muito Bem melhor que melhor, bem o melhor. Felipe Luiz. Eu acho que a questão do Felipe Luiz é que ele tem no Atlético um grande treinador que sabe tirar o melhor dele. E o Exatamente. esquema, E aí que faz- o favorece. Também, mas No o... Chelsea, quando o Mourinho muito deu mal. oportunidades a ele não conseguiu jogar. Não foi por acaso que ele bateu e voltou. ele foi pra ser titular e ficou reserva do jogador improvisado. Os com a Filipe Aspilicueta. Cueta. Parabéns pra ele, né? Parabéns para ele. Mostra um pouco que o Felipe Luiz é um jogador que tá num time com um esquema muito bom. Mas que qualidade mesmo a dele também é bem limitada. E com essa chance do Simeone sair, ele deve estar aos prantos, Mas né? parece que o verdade. Simeone recusou uma O proposta diretor- muito alta O essa semana. dirigente do Atlético de Madrid assegurou que ele vai ficar É, hoje, porque parece que tem vai 4 ficar. anos de contrato. A comoção da torcida está bem grande, né? É. Está bem grande pra que ele continue. Não sei, se eu fosse ele, eu Eu pegaria também minha sairia, esse mala momento e de não sair. vejo Eu saindo acho- nada eu acho melhor que do que ele foi falou- nas últimas temporadas. Ele falou que chegar em 2 finais de Champions na coletiva pós-jogo, ele falou que chegar em 2 finais de Champions e não vencer é um fracasso terrível pra carreira Sim. dele. Eu acho que ele falou mais no calor da emoção, cara. Eu Mas- acho que a primeira a gente considerou, foi um grande feito, ele quase venceu o Real Madrid, foi por pouco tempo. Mas nessa última, não Ele sei, se acovardou assim, um pouco. É, ele time se acovardou, mas o ele trabalho teve a foi bom. chance Quando o de Real Madrid botar o time cansou, dele ele pra não- vencer. Ali na segunda ele sentiu bem como fracasso. Eu já tô um pouco de saco cheio desse jeito. mas o Atlético de Madrid não é um time que vai pra cima, né? É, um time que ele espera o manteve, ele adversário. manteve. Então, como o Real Se tornou Madrid um problema. cansou, ele Surgiram Se tornou um rumores- problema. Na, Mas na ele foi última pra cima. semana surgiu um rumor que o Ibrahimovic... Foi um pedido do Simeone, mas já tá Vamos praticamente falar um acertado com o pouquinho então Manchester. de rumores, depois a gente fala um pouquinho da Euro, que vai começar na sexta-feira. O mercado europeu bastante movimentado. A notícia desse final de semana foi o Arsenal atrás do Vardy, né, Militão? Exatamente. Acionou a cláusula, a multa dele, 100 milhões. 100 milhões, eu acho que dá 20 milhões de libras, mais ou menos. ou É 30, isso mesmo, um negócio 20 milhões assim. de libras. Ele- 20? 20 milhões. 20 milhões. Aí agora fica dependendo do Vardy, né? É, mas Parece que o jogador quer ir. Eu ouvi no sábado que no domingo ele estaria em Londres pra fazer exames médicos. mas não aconteceu que ele já viajou pra Euro. Então provavelmente vai ficar para depois É. da Euro. Do jeito que a Inglaterra vai ser eliminada logo na primeira Rapaz, fase. eu acredito. Eu tô com vejo- boas expectativas pra Inglaterra. Eu tô sempre com boas expectativas com a Inglaterra. Também. Só que ela É um bom sempre, time, ela gente. É um sempre, bom de time. 2002. Sim, sim. ela sempre Verdade. isso. 2002, 2006 também tinha um Sim, ótimo sim. time. 2002 ela Sempre. tinha um a mais em campo, né? Mas enfim. Outra nome que pintou na Inglaterra é o Gundogan. O City já o contratou. Já Já anunciou. Foi pedido do Guardiola. Já chega pra jogar, né? Parece. E na Alemanha, enquanto o Bayern pegou o Hummels, hoje eles venderam o Gold, Isso. o volante pro Borussia. E Quanto você- tem mais ou menos preço? Foram 18 milhões de euros. 18. É, 18, exatamente. Enfim, ninguém quer dar 18 milhões de euros aqui no Ribamar, não, gente. Por 10 não leva, não? Só chegar. Outra, 18. 10 falando- também não, vamos escolher mais. né? Aproveitando que estamos no Borussia, outra contratação foi o Bartra, ex-Barcelona, né? Olha, Reforço. o Bartra que vai ficar conhecido eternamente por ter tomado aquele pique do do Bale. É, Ele puxou sensacional o aquele fôlego do pique. terceiro pulmão dele e não achou o Bale. Eu só espero que o Bartra não seja o substituto do Hummels, porque Mas essa foi a ideia Vai estar em do maus Dortmund. bocados. O Barcelona tá Coitado. ficando sem defesa, né? Mascherano Já- saindo, Outra, mas aí- Bartra saindo, Daniel Alves, né? Dani Alves O saindo, alvo do Barcelona é o Marquinhos. Sim. Eu vi teoria que ele já teria Marquinhos e acertado. Mariano, né? O Mariano, acertado E o salário muito com bem no o Marquinhos. serviço, Mas Mas o Barcelona vai continuar só com garotos pra Garotos, reserva. exatamente. Isso. Exatamente. E o Mariano no Barcelona, já pensou, gente? Mas o Mariano fez uma Fez ótima uma- jogou jogou muita ótima bola. temporada, Não, jogou mas muito não é futebol. questão de ter jogando, não é Seria um questão do belo nome, prêmio né? pra uma temporada surpresa, dele. é uma surpresa. Exatamente. E até Uma rodaria surpresa pra porque, gente. se continuar esse esquema, o Daniel tinha muita liberdade pra atacar. O Mariano com liberdade pra atacar. É verdade. quem Eu já acho que quem ele não, segura, de né? começo ele não vai ter essa Eu liberdade. acho por que ser o Mariano, Barcelona Daniel tinha um tem que homem. olhar a defesa agora com mais carinho. É. Mas nunca olhou, nunca olhou. O Barcelona sempre negligenciou um pouco, né? Tô que o Mascherano virou zagueiro Sim. no Barcelona. No Ele sempre foi um volante. primeiro volante. Enfim, eu acho que a contratação do Marquinhos e do Mariano seriam Boas contratações. boas contratações e mostraria que o Barcelona agora está pensando um pouco na defesa. E contratação pra fechar. E querem usar o Neymar como trunfo pra tentar convencer o Felipe Coutinho, né? De ir pra Catalunha. Eu acho Se isso fizer aí um especulativo demais, demais.
Não vejo o Eu Barcelona não vejo o abrindo mão Felipe do Coutinho no do Barcelona, Neymar. não. Eu também. Não acho que se encaixa Até no por sistema do característica. Barcelona. Não, eu acho que se encaixa, vejo. mas eu não vejo por que contratar nesse momento. Não, eu penso ali, quem ele tiraria pra jogar? Sim, né? Ele jogaria na mesma faixa de campo Essa é a do minha Iniesta, questão. Pois Eu é, não né, acredito no Coutinho Tá, saindo gente. do Liverpool pra ir pra ser banco no Barcelona. Ele tomou um status que ele já não precisa mais Isso. querer ir pro Barcelona pelo nome do Barcelona. Ele tem mercado em qualquer outro clube europeu. Exatamente. Então ele não precisa. É pra ser titular, porque do Barcelona ele teria que brigar. Exatamente, ele não E vai assim, pra um time pra ser o reserva. Liverpool tem um bom treinador. argumento, que é um começo de trabalho, Sim. de fato, do Klopp. Klopp, né? Então, assim, Uma língua inglesa fervescendo agora, vai ser um campeonato sensacional. vai ser o principal campeonato da E próxima na temporada. Itália, a Inter de Milão vendeu 70% dos direitos do clube para empresa chinesa. Chineses. E Chineses não satisfeito em tirar jogador apenas do Brasil, os chineses estão E agora na parece Itália. que esse grupo de chineses é o que administra o time que tem o Alex Teixeira e o Ramires. E parece que eles podem ir pra Inter de Milão. Seria uma boa pros dois, né? Reaparecerem. Mas pra Inter seria continuar Triste, brigando seria pela triste terceira pro O fase, Alex né? Teixeira é um Colocação. belo jogador. Não, mas seria triste pro Alex Teixeira e pra Inter. Sinceramente, não É. entendo o que o Alex Teixeira foi Foi fazer fazer na na China. É verdade. Gente, Ninguém ele tem. teve, Eu não ele entendo. teve Ele abandonou proposta a chance do de ser um grande Liverpool. jogador. Olha, ele deve estar ganhando muito dinheiro. É, Não, mas no com Liverpool, certeza. ele queria ir, só que o O Shakhtar, o Shakhtar não jogou liberou. Mas aí ele esperar 6 meses. É, sim. 6 meses. Ele preferiu ir pra China com 5 anos de contrato, eu acho. Pra 4. jogar a Provavelmente- carreira no lixo, né? Ou ele tá muito Ficar esquecido, certo, ou ele tá esquecido. muito certo que ele vai voltar pro futebol europeu pra um grande time. Também, com essa Pode ser compra isso. do coisa, pode ter Pode garantido ser pra isso, ele essa pode ter ponte. garantido. Porque Quem o Shakhtar sempre foi marcado por demorar a liberar os jogadores. Porque caso ele vá para Inter de Milão, ele vai ter a chance de reaparecer no Sim, mercado. com certeza. A gente viu isso com o Depois- Jadson. O Jadson fez excelentes temporadas no Shakhtar, acabou não sendo É, liberado quando aí estava bem. depois veio e pro teve time que retornar- brasileiro. E Exatamente, no o futebol William brasileiro. e o Douglas não foram liberados, foram pagos a multa deles, né? Sim. Isso. Pra fechar o Daniel Alves saindo do Barcelona e indo pra Juventus. A perspectiva do Daniel Alves é de continuar levantando troféus, né, Militão? Exatamente, vai pra outro mercado que... E vai pra um time que ganha campeonatos todo ano, né? Sim, então, exatamente. Vai no mercado onde a Juventus domina, provavelmente titular, e aí as taças vão continuar E chegando. pelo menos 2 por ano, né? Copa É, Itália Copa e Itália e Copa Campeonato Italiano. Mas E eu ainda acho vai que ter a ele chance de encerra ganhar. um desafio na carreira dele. E Ele assim, já não tinha mais motivação É nenhuma um pra continuar jogador no que Barcelona. parece saber escolher pra onde ele vai, né? É um jogador que não parece pegar furada. Com Vou lá certeza. no Lyon lá pra ver como Com é. certeza. Não, ele vai num time que Parece, Ele não Já quer tá desafios, encaixado. ele quer só se encaixar na equipe E pra continuar conquistando. parece que de vitórias. última hora ele teve uma proposta do PSG, mas preferiu ir pra Itália. Que ele já tinha um acordo feito. O jogador, quando ele já ganhou tudo, cara, qual a motivação dele? É. Entendeu? Ele quer mudar ganhar de tudo área. novamente, né? Em outra cidade. É, mas em outro lugar, né? Eurocopa. Eu só quero o palpite de vocês pra ver quem vai ser campeão da Euro e da Copa América Centenário. Nossa, quer coisa mais fácil não? Quero também os números da Mega Sena, que eu já falei que mais tá dando fácil. 28 Eu milhões. vou de Vai lá, Militão. Começa, Militão. Bélgica e Chile. Bélgica e Chile. Chile campeão da Copa América de novo? Exatamente. Bi? Exatamente. Anderson. Cara, sempre admirei a França e esse ano eles vão chegar com tudo. Vão ser campeões? França e Argentina. França e Argentina. E a Argentina saindo do jejum. Anderson roubou meu palpite, França e Argentina. França e Argentina. Felipe? Concordo, França e Argentina. Eu também vou de França e Argentina. Caramba, eu não Torcer quase muito não pra lembro. Argentina ser campeã. Ser Não muito que eu esteja torcendo pra Argentina. Eu tô torcendo pra Mas Eu a Argentina. gostaria Argentina vai muito ser de ver o campeão. Mágico Dosório campeão pelo trabalho que ele vem fazendo. É, Mas um treinador. Seria muito legal. Mas se a Argentina eu acho que a acertar o treinador futebol... diferente. Rapaz, eu vou mudar o meu, eu vou de México. México e Bélgica. Vou de México São duas e Bélgica. apostas de duas seleções Apostas que mesmo, costumam né? amarelar, né? Bélgica pra mim é uma É aposta. México. Foi quarta de final de Copa do Mundo. Fez Agora, um jogo trabalho melhorando. Sempre será Não, aposta. aposta. Sempre Duas será. Sempre duas seleções podem surpreender muito na Euro. A Polônia e a Croácia, cara. Os caras estão voando também. Chegando voando aí na... Tem, E ó, São seleções que sempre vão, né? senhores, Felipe? Croácia Sempre tem- aí vão e nunca a chegam. Croácia tem baita meio de campo. não Tem vamos boas descartar peças. nunca a Alemanha. Que a Alemanha é É, sempre assim, é, né? Você sim, joga sim. nada, perde pra todo a mundo. Inglaterra chega em competição mesmo. especial. A Inglaterra mesmo é amarelona, mas tem uma bela seleção. Então, a Euro Mas a promete. França jogando em casa com o Giroud e com o Griezmann vai... Sim, ser muito demais. forte. É, jogador de Pogba tá demais. por favor, silêncio, que o Militão quer falar do Cartola. Não sei porquê, né? Não Mas sei, ele quer não falar. sei. Uma Vai, rodada Militão, comum. tu tem 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 aí pra falar do Cartola. Cara, vamos anunciar o Cartola FC, galera. Cartola FC. Pode chamar mais de Valdeir Militão FC, porque ele dominou. Exatamente. Lembrando que, os amigos, entrem na Liga Radioativo, liga aqui da nossa rádio, Radioativo. Tá dando prêmios mensais. Amanhã eles vão anunciar o vencedor do último mês, né? E aí já tá valendo pro próximo mês. Mas, lembrando que, os amigos, entrem na Liga Radioativo, liga aqui da nossa rádio, Radioativo. Tá dando prêmios mensais. Vai ter, amanhã eles vão anunciar o vencedor do último mês, né? E aí já tá valendo pro próximo mês. Mas
Quem venceu a última rodada, Militão? Essa última rodada do final de semana, o líder foi esse que vos fala. Como eu prometi semana passada que voltaria como líder nessa semana, eu fiz. Com 84 pontos. Palmas pra ele. Caramba, Militão. Parabéns. Militão Esporte Clubes liderou a liga. Sr. Militão. Muito obrigado. Vamos por ordem, os amigos da mesa. Em segundo não, né, mas... Em 15º... Fala na mesa, Militão, na mesa. Não, Militão. ele fala no geral. Da ali. mesa, exatamente. 15º... No campeonato no geral? Não. Não, ficou em da 15º. Rodada, William. Não rodada. atrapalha aí, que eu acho que fui eu. Ficou o Anderson. Obrigado. Exatamente. Anderson que tinha sido o pior da última... Teve Eu tenho uma regularidade. promessa de brincar no Brasileiro. Eu tenho uma promessa Melhorou, aí, deu uma brincar. melhorada. Fez 55 pontos. Seguindo. Mais uma vez, vamos lá da mesa, mas eu vou ter que dar destaque pra Susan, mais uma vez, que ficou à frente do Felipe A novamente. Felipe, patroa explique tá isso. passando. Em 10 segundos, explique Bom, isso. você sabe que quando ela veio aqui no programa, ela lhe prometeu fazer uma macumba. É. Então acho que isso Tá explica explicado. muita coisa. Então, Pra explicar também que ela entende muito mais de futebol do que você. né? Também. Tá claro, tá mais do Não, que ela claro. entende, é a Susan verdade. ficou em 19º lugar, com 46 pontos. O Felipe, Em 20º. em 20º, Quantos pontos? 45 pontos. Em 24º, número sugestivo, ficou o nosso apresentador, o William. E Lembrando Não. que o prêmio de setembro é um beijo do William, seja lá em quem for. Tô Aonde, falando para o William? Militão. Aonde, William? Aonde? Beijo técnico. Como? Lembrando Beijo técnico é onde? Lembrando que em É onde? É no setembro nariz? não escalarei meu time. E no tempo da escola... E o Felipe, e o Vinícius, fez quantos pontos, Vinícius? Fiz 49 pontos, tirando o Robinho, que eu tirei de última hora, e tirando o David, que eu foi tirei de última hora. bastante porque- inteligente, né? Muito inteligente. Muito inteligente. Assim, né, cara, a gente é supersticioso. Verdade. Vamos lá rapidinho a colocação do campeonato. não, fala nossa não, liga, fala geral, né? não. Na nossa liga aqui, o William em primeiro com 249 pontos. Chupem. Em segundo, eu, até porque eu sou vascaíno, com 223 Em pontos. que posição? 10º? Em 20º. 20º e o William tá aí? Em sexto. Que isso? Olha só, hein? São Dá posições. benção, é. William. Em terceiro? Ou ter- melhor? Agora o Penúltimo. No campeonato, o Felipe tava em qual posição mesmo? Agora não. 17º. Não. No campeonato, Ih. será do mês. Ah, foi. Agora eu não me recordo. Eu Tá tô abaixo mais- de 20º. Quantos pontos Tá aí? abaixo do 20º, tá Tô, abaixo do tô, 20º, tô. porque a gente não vamos falar não. É, Dá fala destaque nada não, dá pra gente destaque encerrar não. aí. Vamos pro momento do abraço aí. Tem abraço pra alguém? Eu só Tem, tenho um. tem. Eu só tenho Eu um. tenho vários. Eu tenho um. Eu tenho vários. Tá bom, eu tenho um pro Fifão, que eu não conheço, mas a gente manda aqui. É, vamos mandar Ah, e um hoje, abraço do e Fifão, hoje, né? hoje é aniversário Abraço da minha do irmã também. Pifão. Vai ter janta especial. Tua irmã ouve o programa, William? Hã? Tua irmã, você já conhece o programa, né? É, a gente conhece, espero Você que não, mas esconde enfim. o programa da sua família, mas ela escuta. Certamente. Abraço, Anderson, por favor. Então, eu quero dar um abraço aí pro meu pai, que fez aniversário no sábado. Parabéns pro pai do Parabéns, Anderson, pai que do se chama Anderson. Parabéns. Anderson Parabéns, também. seu Anderson. Eu quero dar um beijo pra minha namorada, que Muita curte tudo que eu posto lá, mas nunca ouve o programa. É. Parece o apresentador, né? Parece o apresentador. E só isso mesmo. Eu Só tenho isso. vários, cara. Pra mim, o mais especial é o... Fifão. Pro Marcelinho, não, Fifão não. Pro Marcelinho, o filho do meu amigo Hélito, que nasceu na sexta-feira. Grande vascaíno aí. Eu fui lá visitar ele ontem. Cara, deu um trabalho, tava montando o berço do É Marcelinho. uma tarefa brava montar berço. Cara, acho que a gente ficou umas 7 horas ali montando o berço e... É complicado, já montei Já do meu tem irmão. história pra Falando contar, baixinho né? aqui, não terminamos. Caramba! Eu também quero me prontificar porque Dia dos Namorados está chegando. Verdade. Então Cantinho do coração. preciso no cantinho do coração mandar um beijo especial a Mas- Susan, já que o Militão faz questão de dizer sempre que ela pontua melhor do que eu. Exatamente. Inclusive, um abraço pra Suza, que eu não vou mandar um beijo, como alguns daqui fizeram semana Sim, passada. inclusive eu já acionei Polêmica. meus advogados, porque eu soube Polêmica. que enquanto eu estive fora tiveram algumas Se você declarações quiser, a meu respeito. se você quiser, o advogado do Fluminense trabalha no mesmo prédio que eu. Ó. Vai encerrar aqui, eu tenho mais dois. Um abraço pra a mãe do Fifão, que fez aniversário no sábado. A família inteira do Fifão vai dominar o cantinho do coração. Um abraço pra tia do Fifão, tia Cremilda, que Já virou uma esculimação, hein, ô, Militão? Já virou uma esculimação. Que continue. tia Cremilda que me apresentou minha futura namorada. Um abraço pra ela. Ô, Militão. Excelente. Então, Espero vamos... que ela pontue melhor que você no cartola É isso também. Eu espero que não. E a futura namorada tá ouvindo isso? Cara, não sei, mas vamos encerrar o programa? Vamos encerrar mandando um abraço aqui pro Vinícius, que Obrigado, voltou Vinícius. ao Tabela Carioca. Espero que volte mais vezes.
Muito obrigado. Eu vou tentar voltar mais vezes se o William não tentar dar o golpe novamente. Mas Olha, a cadeira aqui já é sua. Pulando essa parte, valeu, galera, pela oportunidade novamente de estar com vocês, é sempre legal. Mandar um abraço aqui pro pessoal da faculdade, o pessoal lá, Douglas Cidrão, que me chamou pro campeonato de FIFA na casa dele, perdeu todos os jogos pra mim no PS4. Foi vitória atrás de vitória fora o baile. Certamente você já não jogou com o Botafogo, né? Claro que não, joguei até com o Atlético de Madrid, venci também, gol do Griezmann. Te chamaram de Vasco lá? Segundo tempo. Oi? Te chamaram de Vasco lá? Me chamaram de quase Vasco, chamaram de Botafogo. Segue, Mandar um abraço também pra Elise, rapaz. Elise que faz algumas sonoras aqui pra Radioativo. Mandar Exatamente. um beijo pra ela, que esteve comigo lá ontem, aturando meus filhos. Vamos encerrar então o programa, Militão. Então vamos semana encerrar que vem tem alguém tão legal quanto o Vinícius. Exatamente. Muito obrigado pelo legal. Valeu, gente. Até a próxima, hein? Até a próxima. Desse jeito. Tabela Carioca, todas as segundas, às 19 horas, na Rádio Ativo. Você também pode nos ouvir pelo aplicativo da Rádio Ativo. É nóis, e olha como que eu vou, hein? Por onde a gente passou, fechou, e onde a gente chegou. País do futebol, técnico Sampo, o Neymar é gol.